E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Trazendo a parte 1 do capítulo 2 do volume 12. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com Neya já andando pelas ruas da capital do reino de Restize. Não havia nada de adorável em seu rosto, que fizesse as pessoas darem um segundo olhar. Mas ela ainda chamava a atenção, graças à sua aparência, que dava a impressão de que ela andava com criminosos em becos escuros. Algo que ela achava útil quando caminhava entre multidões, mas que lhe causava muitos problemas, principalmente quando chegava nos portões de alguma cidade, pois as autoridades locais sempre a forçavam em um intenso interrogatório. Mas, enquanto caminhava, percebeu que os pedestres andavam abatidos e melancólicos. Ela sabia que o reino de Restize tinha perdido uma guerra ultimamente, mas em comparação com os habitantes do Reino Santo, eles estavam quase pulando de alegria. A parte norte do Reino Santo havia se tornado basicamente um inferno. O Exército de Libertação, formado pelos soldados sobreviventes, enviaram ela junto à delegação embaixadora, mas, quanto mais ela pensava em sua pátria, mais ficava deprimida. Então, ao tocar em sua espada pessoal, ela conseguiu se acalmar. A espada era marcada com a crista da Ordem dos Cavaleiros do Reino Santo, o que servia como sua identificação. Mas não era encantada, por ser apenas uma escudeira. Seguindo seu trajeto, ela chegou na pousada que seus superiores haviam escolhido. Uma das 5 mais luxuosas do reino, pois era a única forma de mostrar ao reino que o Reino Santo ainda se mantinha firme, mesmo sofrendo tal catástrofe. Neya se sentia culpada com isso, e a líder da delegação embaixadora também havia se oposto, mas foi convencida pela sugestão de seu vice-capitão, além de ser persuadida pelos outros membros, que concordaram com sua lógica. O objetivo da delegação embaixadora ter vindo ao reino foi apenas com o intuito de buscar ajuda. E o motivo principal de selecionarem Neya para um grupo composto unicamente de paladinos foi graças aos seus sentidos apurados, que garantiria segurança para eles na estrada. Com isso, Neya entrou no quarto em que estavam seus superiores e entregou seu relatório. Segundo Neya, eles recusaram o pedido por falta de tempo, e por isso, pediram para ela esperar 2 semanas. Então, após Remédios demonstrar seu desagrado, que Neya não sabia se era voltado a ela, ou aos nobres que a recusaram, Gustavo agradeceu por ela ter saído nesse frio de inverno, e então pediu para ela ir descansar. Mas enquanto Neya suspirava de alívio, pelas palavras do vice-capitão, Remédios ordenou que ela esperasse, e perguntou se Neya havia especificado que eles queriam iniciar as negociações rapidamente. Neya respondeu que sim, mas eles ainda recusaram. Remédios a culpou, dizendo ser por culpa de sua habilidade de negociação precária. Com isso, Gustavo interferiu, e disse a Remédios que não foi apenas os nobres que Neya visitou, mas os outros nobres também rejeitaram a reunião do mesmo jeito. Provavelmente os outros membros que tentaram, não tiveram sucesso. Mas após Remédios olhar para Gustavo, voltou-se na direção de Neya e a chamou. Gustavo percebeu a situação e entrou na frente de Neya, mas Remédios não lhe deu atenção, e continuou falando. Ela diz que enquanto eles estão perdendo tempo, muitas pessoas estão sendo mortas pelos semi-humanos, liderados por Jadalbot. E mesmo sabendo disso, Neya ainda voltou com esses resultados, perguntando se ela realmente havia tentado o seu melhor. Neya sabia da situação. A maioria das cidades importantes do norte já haviam caído, além do fato de que muitos sobreviventes haviam se tornado prisioneiros dos semi-humanos. Por isso, Neya apenas pediu desculpas sinceramente. Mas havia um pensamento em seu coração, que se recusava a desaparecer. Já que era assim, quão boa era a capitã, se não podia nem mesmo resgatar os prisioneiros. Ela queria muito dizer essas palavras, mas sabia que era apenas uma escudeira. Remédios insistiu novamente, dizendo que ela havia se desculpado, mas o que ela pretendia fazer agora, qual resultado ela iria mostrar. Neya diz que iria trabalhar mais, porém Remédios pergunta como, dizendo que esforço inútil era. Gustavo interferiu antes que ela pudesse terminar. Ele chamou Remédios, que estava perdendo o controle, e diz para deixar as coisas como estão, pois, os estimados membros da Blue Rose chegarão em breve. Então, ele se vira para Neya, e diz que ela deve trabalhar mais, e fazer melhor na próxima. Graças a isso, Remédios sinalizou para que Neya saísse. Embora estivesse cansada, Neya estava tremendo de alegria em seu coração, enquanto se retirava do quarto. Mas em um instante, seu maior aliado se tornou em um terrível inimigo, quando ouviu Gustavo perguntar a Remédios se Neya deveria estar presente quando a Blue Rose chegar. Remédios olhava de uma forma especialmente carinhosa para Gustavo, como se tivesse trocado de personalidade.
Ela o pergunta o motivo, e Gustavo diz que Neia possuía sentidos excepcionais, portanto, pode ter coisas que só ela consiga notar. Depois de ouvir a sugestão de Gustavo, Remédios aceitou. Assim, quando Neia saiu, e pensou estar finalmente livre, Gustavo a seguiu. Ele se desculpou pela capitã. Então, Neia perguntou se havia feito algo para aborrece-la, porque ela ouviu que a batalha contra Jadalbaoth havia mudado Remédios completamente. Com isso, Neia pergunta o que aconteceu, e Gustavo diz que muitos paladinos haviam morrido, incluindo a Santa Rainha Ikelart, irmã de Remédios. Ao ouvir isso, Neia só pensou uma coisa. Mas e daí, porque o mesmo aconteceu com ela? Ela também perdeu seus pais na invasão de Jadalbaoth. Gustavo continuou, dizendo que para dissipar a dor e a raiva que sentia, ela escolheu descontar em Neia, ao invés dos paladinos, porque eles também lutaram e sofreram juntos. Neia não conseguia parar de pensar em quão injusto isso era. Mas Gustavo diz que Remédios é insubstituível para o Reino Santo, e que ela deveria ter isso em mente, para conseguir relevar. Neia sentia muita raiva nesse momento, e queria gritar com Gustavo, mas também entendia suas razões, por isso respondeu que entendia, pois se era pelo Reino Santo, ela suportaria tudo com um sorriso. Com isso, a história é cortada, e retorna na reunião com a Blue Rose. Elas haviam acabado de chegar, e Remédios se levantou para recebê-las. Todos os membros estavam presentes, e Remédios agradeceu por elas terem aceito seu convite. Então, Remédios diz que todos presentes eram paladinos, e que seria bom se eles pudessem ouvir. E pediu para que se sentassem. Além de dizer que se sobrasse um tempo, gostaria de ver a espada demoníaca de Laquios. E Laquios responde que ter a chance de apreciar uma espada sagrada, também a agradaria. Assim, eles iniciaram a reunião. Laquios pergunta se a Blue Rose começará se apresentando, mas Gustavo responde que não será necessário, pois seus feitos se espalharam pelo Reino Santo. E finalizou se apresentando como o vice-capitão da Ordem dos Paladinos. E após mais algumas lisonjeas de Gustavo, Laquios respondeu que não tinham a intenção de gastar o valioso tempo de seu cliente. Porém, uma das gêmeas da Blue Rose aponta para Neia e pergunta seu nome. Já que Neia não tinha o porte físico de um guerreiro. E Evil-Aile até completou, dizendo que era totalmente diferente da massa de músculo no grupo dela. Algo que iniciou uma pequena discussão entre Gargaran, Evil-Aile e as gêmeas, ao se lembrarem dos treinos que fizeram para recuperar a força das que foram mortas por Jadalbaoth. Mas Laquios apaziguou, e disse para Remédios, que elas eram assim mesmo. Com isso, Remédios apresentou Neia, e disse a função dela no grupo. Assim, Evil-Aile pediu para que, se ninguém se importar, iniciassem logo a discussão sobre o assunto. Bem, basicamente o grupo de Remédios iria pagar uma taxa pelas informações que a Blue Rose sabia sobre Jadalbaoth, ao invés de trocar informações sobre o atual estado do Reino Santo. E após essa pequena consideração, em que Gustavo convenceu Remédios, quando a levou em outra sala, Gustavo insistiu que pagariam a taxa indicada. Então, Evil-Aile sinalizou para uma das gêmeas pegar a bolsa e verificar a quantidade. Após sinalizar que estava tudo certo, Evil-Aile diz que iria explicar o que sabiam para eles. Mas primeiro, ela tentou rabiscar a forma de Jadalbaoth, para perguntar se era o mesmo que atacou no Reino Santo. Mas uma das gêmeas rasgou o papel, o que deixou Evil-Aile irritada, perguntando o que ela estava fazendo. Então, outra gêmea pegou uma caneta e começou a desenhar, e a entregou para Evil-Aile, que parou de reclamar, quando percebeu que a qualidade era muito melhor. Certamente, essa aí fez o curso da Mayara Rodrigues. Ao ver o desenho, Remédio cerrou os punhos, e rosnou irritada, afirmando que era ele. E isso confirmou a Blue Rose, que era o mesmo demônio. Elas então, começaram a contar sobre os feitos de Jadalbaoth no reino. Além das empregadas demônio, que não atacaram o Reino Santo. Gustavo perguntou qual seria a classificação de dificuldade estimada de Jadalbaoth. Isso fez com que as integrantes da Blue Rose se olhassem, e ficou a cabo de Evil-Aile responder. Ela diz que está por volta dos 200, mas continua dizendo ser apenas uma estimativa, que poderia ser ainda maior. Então, eles deveriam ter isso em mente. Gustavo então perguntou quão poderosa seria a classificação de 200, e Evil-Aile diz que mesmo os antigos dragões, tidos como seres lendários, eram cerca de 100. Por isso, Evil-Aile diz que Jadalbaoth era um demônio mais poderoso, até que os lendários demônios derrotado pelos 13 heróis. Então, nossa fanboy favorita, Evil-Aile, fez questão de enfatizar os feitos de Mumon ao derrotá-lo. Principalmente, como ela foi salva por ele. Isso fez Remédios perguntar se Mumon ter lutado e expulsado Jadalbaoth foi mesmo verdade. O que ativou um gatilho em Evil-Aile, que perguntou como a luta que ela viu em sua frente poderia ser uma farsa.
Mas Gustavo interveio, e corrigiu as palavras de Remédios, perguntando se Jadalbaoth teria um ponto fraco, o que poderia ter sido utilizado por Momon. E foi respondido, dizendo que era bem possível, mas que não acreditava que Jadalbaoth deixaria seu ponto fraco exposto. Com isso, a conversa se voltou ao demônio escamoso, que foi morto por Brahim. Luta essa, que foi presenciada por Laquios, que a descreveu para Remédios e seu grupo. E isso fez com que eles considerassem se Jadalbaoth poderia invocar esses demônios de alto nível. Além de perguntar se a pérfida Aracnida era um de seus demônios invocados. E isso fez com que Blue Rose conversasse entre si, mas elas não queriam acreditar que essa possibilidade era real. Mas então, Neabara já tomou coragem, e perguntou para elas se Jadalbaoth era um nome antigo. Isso fez com que ela se tornasse o foco, e se arrepender por isso. Mas Blue Rose respondeu, dizendo que nas pesquisas que fizeram, não encontraram nenhuma informação. E isso as fizeram considerar que Jadalbaoth poderia ser um pseudônimo. Mas isso era algo impossível, pois para os demônios, e mesmo os anjos, seus nomes eram como parte de seu próprio ser. Basicamente, um demônio teria que gravar seu nome no mundo para que ele pudesse aparecer. Então, se usasse um falso, ele poderia desaparecer completamente. Desta forma, a única explicação é que Jadalbaoth veio de outro continente, por isso não havia informações nos documentos históricos. Eles consideram o fato de Jadalbaoth não ter usado sua verdadeira forma em seu ataque ao reino. Nisso, Gustavo pergunta se Blue Rose poderia se juntar a eles na luta contra Jadalbaoth para compensar a informação sobre a verdadeira forma dele, mas foi recusado, e Evil até diz que estão reunindo informações justamente porque não queria morrer, e se juntar a eles iriam contra seus planos. Gustavo continua, dizendo que elas poderiam apenas ficar na retaguarda e ajudá-los com magia de cura. Então, Gargarão responde, dizendo que ele não tem o luxo de falar isso. Mas Gustavo insiste, dizendo que o Reino Santo pararia os avanços dos semi-humanos. Então, ele pergunta se elas iriam ajudá-los nesse momento. Mas Evil rejeitou sem rodeios. Enquanto todas compartilhavam com suas opiniões. Entretanto, Gustavo não desistiu, e continuou dizendo sobre as ações que sua nação poderia tomar para resistir aos ataques de Jadalbaoth. Principalmente usando a força do Reino Santo do Sul. Mas como eu falei anteriormente, o Sul não estava em bons termos com o Norte, então a maior parte de seus argumentos não era totalmente sincero. E assim, ele continuou implorando para que elas emprestassem suas forças, e até mesmo se curvou, junto de todos os paladinos. Mas Laquios pediu para que levantassem suas cabeças, e continuou dizendo que elas não poderiam ajudá-los. Remédios gritou perguntando o motivo, e Laquios respondeu. Dizendo que não havia provas de que Jadalbaoth iria parar seu avanço, após conquistar o Reino Santo. Pois muito provavelmente, ele juntaria suas forças numa tentativa de invadir novamente o reino de Reestize. Mas Remédios responde, que se elas sabiam disso, por que não os ajudar, e impedir seus avanços, ao lutarem juntos? Então, Laquios diz que o motivo delas não os ajudarem, era diferente do motivo dos nobres. Laquios pergunta o que Remédios sabe sobre o reino de Ainz. E após ouvir a resposta de Remédios, Laquios sorriu amargamente, dizendo que ela estava enganada em alguns pontos. Principalmente pelo fato de que os mortos-vivos não têm prejudicado os humanos, e por isso, eles têm vindo pacificamente. Algo que Remédios não conseguiu acreditar, mas Laquios disse que Ainz como rei bruxo, era um governante dos mortos-vivos, e ordenar que eles não prejudiquem os humanos, era algo fácil. Então, com o reino de Ainz para lidar, os nobres teriam muitas dificuldades para ajudá-los. Principalmente, graças à última guerra, que os deixaram muito abatidos. Então, Remédios diz que Jadalbaoth é um problema que deveria ser resolvido depressa, já que o rei bruxo não tem prejudicado ninguém, diferente de Jadalbaoth, que tem causado muito sofrimento para os habitantes do Reino Santo. Mas a resposta de Laquios foi que lutar em duas frentes ao mesmo tempo, enquanto exaustos é muito perigoso. Além do fato de duas de suas integrantes terem morrido numa luta contra Jadalbaoth, e se elas lutassem contra ele nesse estado, todas acabariam mortas. Então, percebendo que não conseguiria convencer as integrantes da Blue Rose, ela pergunta quem mais poderia ajudá-los. Evil aproveita essa deixa, e diz que existia alguém que elas deveriam ter procurado primeiro. O Darkero, Momon. Mas Gustavo tenta avisar Remédios sobre a notícia que ouviu sobre Momon. Porém, Evil foi mais rápida, diz que Momon é atualmente um dos subordinados do rei bruxo, e por isso, se elas quiserem chamá-lo, terão que convencer a Ainz a ajudá-los. Mesmo não gostando da ideia, Remédios pede para que Evil escreva uma carta introdutória para Momon.
O que foi corrigido por Evil Wiley, dizendo que o certo seria Momon-sama. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e sim, eu sei que deu uma esfriada novamente. Mas isso é normal, pois no final do capítulo vai ter mais cenas épicas novamente. Mas deixando isso de lado, não se esqueça de compartilhar o vídeo, para me ajudar na divulgação do canal. Até porque, eu quero chegar a 1000 inscritos logo, para ser monetizado. Mas é isso, fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.